Olá, meu nome é Fernando Cláudio, sou diretor de comunicação, comunidades e relacionamento governamental da Anglo Gold Ashanti e com muito prazer estou aqui com vocês hoje nesse episódio intitulado Inovação que Respeita o Território. Nós vamos falar sobre inovação no processo de relacionamento das empresas com as comunidades, discutir o que mudou nos últimos anos, desde as ações pontuais de filantropia até para a construção conjunta de soluções sustentáveis com a sociedade. Estou aqui acompanhado pela Maria Laborne, da EY, e o Guilherme Lousada, da Samarco, e juntos pretendemos falar sobre como que o valor compartilhado de forma genuína e sustentável, trazendo casos de sucesso e também os erros, né, pessoal, que viraram lições sobre como co-criar soluções com comunidades locais e não apenas para eles. Para começar essa conversa, gostaria aqui de pedir a Maria Laborne que se apresentasse e trouxesse qual que é a visão de uma consultoria, né, como é a EY, a Ernst Young, ao identificar essas conexões verdadeiras entre as empresas e as comunidades. Fernando. Pessoal, eu sou a Maria, eu sou sócia da consultoria na UI. Eu lidero uma área que é chamada Estúdio Mais. E no estúdio a gente tem por objetivo ajudar as empresas a navegar nesse ambiente cada vez mais ambíguo aí, principalmente criando aí soluções de inovação e que gerem valor sustentável a longo prazo. A visão que a gente vê muito aí de mercado sobre esse tema é que o quanto é importante ter uma escuta ativa, colocar as pessoas no centro e conseguir flexibilizar abordagens ou ajustar as abordagens de uma forma em que você constrói uma relação de ganha-ganha. Então, a comunidade ganha e a empresa também consegue atingir os objetivos que estão sendo pensados. Muito obrigado, Maria. Aproveito e passo aqui para o Guilherme Lousada e peço que se apresente. Traz um pouquinho dessa experiência da Samarco aí nessa construção conjunta de soluções para a comunidade. Boa tarde, meu nome é Guilherme Lousada, eu sou especialista em relações institucionais, da gerência de relações institucionais da diretoria de sustentabilidade da Samarco, né? Já venho trabalhando, né, há alguns anos, né, na mineração e especialmente na Samarco. E a gente vem numa caminhada, né, nem sempre simples, nem sempre fácil, mas num aprendizado constante, né, para que a gente consiga estabelecer, como a Maria colocou, né, uma relação equilibrada, respeitosa com as comunidades, né, com o poder público, de forma que a gente também chegue nos nossos objetivos e consiga trazer algum legado, alguma contribuição que fique ali para a comunidade. Ô, Guilherme, até aproveitando um pouco sua fala, assim, quais são as dificuldades assim que a gente costuma encontrar nesse caminho desse relacionamento com as comunidades? Bom, nem sempre as comunidades são homogêneas, né? Você tem, às vezes, né, uma comunidade que tem, numa rua você tem uma associação comunitária e na rua de baixo já tem uma outra associação. Então, existem disputas internas, interesses internos. Então, esse mapeamento de stakeholders tem que ser feito com muito cuidado e a própria abordagem, né, ela é muito fluida, né? Dependendo do assunto, a comunidade se posiciona de uma forma ou de outra, né? Então, é uma coisa que a gente tem que sempre estar atualizado a respeito, né? E um ponto muito importante, fundamental, né, que tem aquele ditado, né, limpe seu quintal antes de mudar o mundo, né? Que é importante que em comunidades, especialmente comunidades que a gente tem um impacto ambiental, né, de alguma forma, a gente cuide prioritariamente desse impacto ambiental, desse impacto ou na comunidade ou social ambiental, né, de forma responsável, né, para que aí a gente possa também trabalhar em parceria com eles, né? Muito bom, Guilherme. Maria, para além disso que o Guilherme trouxe para a gente, você identifica alguns outros caminhos que possam fazer com que esse processo de relacionamento ele flua de uma forma mais leve? Eu acho que o Guilherme tocou num ponto super importante, que é o mapeamento dos stakeholders. Então, entender ali quem são essas forças comunitárias para que isso ajude a direcionar a conversa, inclusive dentro da própria comunidade. Eu acho que um traço super importante que é a transparência, assim. Eu vejo muitas vezes, né, algumas discussões ou sendo trazidas de forma tardia,
ou com algum tema que é sensível e não foi tratado com o devido cuidado. Eu acho que quanto mais as empresas conseguirem ter um olhar sistêmico dos projetos de uma forma no ciclo, né? A gente sabe que ciclos de projetos, eles mudam ao longo do tempo, mas pensando na transformação que a atuação numa comunidade traz de uma forma duradoura, melhor é a forma de engajar, porque quando as pessoas têm essa visão da transformação como todo, hoje é um projeto que depois vai se tornar, né, uma exploração, que depois vai inclusive ter que acabar e isso vai se tornar uma outra coisa. Então eu acho que trazer essa clareza, principalmente num momento incipiente, quanto antes essas conversas acontecerem, principalmente as difíceis, melhor é para que você tenha a comunidade ali realmente atuando junto e torcendo, né? No fim do dia, o sucesso do projeto é o sucesso não só para as empresas, mas para as comunidades que fazem parte daquilo que está sendo trazido. Você tem o ponto, não, eu gostaria de te ouvir, Guilherme, assim, no dia a dia, assim, do seu trabalho, como que você vê isso aí acontecendo, o que você já viu que você pode compartilhar com a gente? Quando a Maria está falando, me ocorreu assim, de um fator muito importante, que é a consistência e perenidade da empresa que está naquele território, né? Que se a gente está falando em algum tipo de legado ou de uma contribuição, né, que seja consistente, né? A gente precisa ter esta perenidade, né? Essa continuidade de projetos, porque você não consegue resultados a curto prazo, dependendo do que você for tratar, né? Então, se a empresa vai investir em educação, por exemplo, ela não vai conseguir um resultado de curto prazo. Você pode ter pequenos resultados, pequenos avanços, mas para que você tenha, né, um resultado que se reflita numa melhoria do índice de educação básica, por exemplo, isso é feito em pelo menos 3, 5 anos, 10 anos, né? Então, a gente precisa ter em vista isso e compartilhar essa visão com a comunidade, né? Não vai ter imediatismo, a gente vai ter um processo, né, de aprendizado, de construção, junto com a comunidade para chegar nesse resultado, que não vai se dar em curto prazo. É interessante a gente falar isso, porque quando a gente pensa, por exemplo, em mineração, em relacionamento, em impacto social, nada disso consegue se ter um resultado em curto período de prazo. Tudo isso ocorre em médio prazo, em longo prazo, essas três questões. E aí eu queria trazer um pouco pela visão da Anglo Gold Ashanti. Nós somos a empresa mais longeva, a indústria mais longeva do país. Nós temos mais de 190 anos de atividade e uma coisa que a gente entende que a gente pode compartilhar de aprendizado é a necessidade da gente sempre estar antenado com as ansiedades e as expectativas da sociedade, para ajudar nesse desenvolvimento e para se desenvolver junto nesses processos. E isso traz uma série de reflexões, porque ao longo do tempo a empresa muda e as comunidades mudam também. A sociedade vai tendo novos anseios e a gente precisa se ajustar a isso, assim. E eu queria ouvir um pouco sobre expectativas de projetos sociais que muitas vezes a gente vai levar para uma comunidade, como que isso é recebido nessas comunidades, como que ele é desenhado, se são projetos que a empresa considera que é o projeto ideal que ele leva, como que é feito esse processo, porque vocês trouxeram um pouco do diálogo, que eu gostaria de puxar um pouquinho disso aí, como que é a força desse diálogo para fazer um processo de construção conjunta nessa área. Você quer comentar primeiro? Poxa, vontade. Eu acho que o primeiro ponto ali, você falou um pouco de diálogo, né? Eu acho que é importante essa construção que ela aconteça de uma forma genuína, no sentido de que muitas vezes, e aí a gente está falando um pouco de inovação, e a gente comentou isso ali em off, quando a gente estava batendo papo aqui não adianta a gente partir direto para a solução. Eu acho que muitas empresas, elas já vêm com a solução e querem colocar a solução já incutir ali na comunidade. Então, eu acho que ter essa discussão do desafio, do problema, qual o problema que nós estamos enfrentando juntos, né? De novo, eu acho que aqui uma visão holística mesmo e sistêmica de como as coisas funcionam. Então, assim, o impacto, ele pode ser muito positivo, mas ele pode ser muito negativo também. Como que a gente olha de uma forma a potencializar o que as empresas têm e podem aportar, e aí até a gente tocou aqui de uma forma leve, mas eu quero ressaltar, eu acho que é mais do que o privado e a comunidade, a gente tem que sempre levar em consideração também os entes públicos que estão envolvidos nisso,
que é uma terceira força aqui, que, de novo, pode puxar para o muito bom, mas pode levar para um caminho muito ruim, de novo, não discutir os problemas, os desafios, não querer genuinamente resolvê-los, mas pensar em soluções, e às vezes soluções mágicas de curto prazo. E inovação não é isso, né, gente? Inovação não é só tecnologia, tem inovação ali de como é que a gente transforma mesmo uma comunidade ao longo do tempo e da perenidade do momento em que a empresa está instalada, que, como você falou, pode ser há 190 anos, pode ser uma coisa mais curta ou não, mas em falando de mineração, a gente está sempre falando de períodos muito longos, e qual que é a força que as empresas têm de realmente transformar esses lugares e transformar, obviamente, de um lado positivo, né? Assim, não tem receita de bolo, né? Mas as soluções, as mais consistentes, elas são multi-stakeholder, né? Então, envolvem a comunidade, envolvem o poder público, envolvem alguma agência de desenvolvimento, né? Envolvem atores, às vezes, né? Ou parceiros, fornecedores, contribuições, às vezes, de fora dali, né? De algum tipo de solução. Então, é isso, assim, o desafio é uma empresa, né? Por exemplo, uma empresa de mineração de grande porte, ela tem várias gerências também, aí você tem uma gerência que cuida de um stakeholder e outra gerência que cuida de outro. Então, tem que haver esse entendimento interno, essa conversa, para que as soluções sejam encontradas, né? Então, é muito complexo, mas eu entendo que não tem jeito de ser diferente disso, né? A solução pode ser, sim, a solução técnica ela pode ser relativamente simples, mas a construção, né, da rede, ela é complexa por natureza. Aí, se eu puder complementar rapidinho, volta até no título, né, do podcast, assim, como é que você constrói com e não para. Então, assim, o simples fato de parar e escutar e colocar todos esses stakeholders na mesa e ter uma discussão conjunta, talvez a gente vai até num primeiro momento aqui ter opiniões divergentes ou contrárias, mas dado que a gente está tendo uma conversa aqui, a gente consegue convergir por um objetivo único, e isso faz com que o engajamento depois também seja muito mais acertado e traz a longevidade para o que está sendo discutido e colocado em pauta. Entendo que nós estamos trazendo aqui muito claramente que a questão da inovação no processo de relacionamento ela está voltada no maior envolvimento dos stakeholders, de todas as partes, para que eles possam contribuir. Eu acho que a partir do momento dessa contribuição a gente chega no engajamento que você está trazendo. Ana Maria, eu queria te aproveitar aqui como uma representante de uma consultoria e te fazer a seguinte pergunta. Todo esse esforço que nós, de empresas mineradoras, temos para ter um bom relacionamento, para ter um trabalho onde a gente envolve a maior parte dos stakeholders nessa discussão, para que a gente tenha criações conjuntas de soluções sustentáveis, como que o mercado avalia isso? Assim? Aí eu falo, é o cliente, o investidor, como que isso é visto assim, pelo mercado, vamos dizer assim, pelo lado externo dessa discussão, como que as pessoas observam isso? Você tocou um ponto super interessante, a UI até tem um estudo que fala sobre isso, né, sobre geração de valor sustentável, e a gente toca em 4 pilares, né, geração de valor para os clientes, geração de valor para a sociedade, geração de valor financeiro e geração de valor para os stakeholders. E a gente vê que as empresas que genuinamente se preocupam com esse tipo de coisa têm resultados melhores em todos esses 3 pilares, né? Então, quando a gente pega ali e estuda a fundo, né, de um lado, as ações que estão sendo tomadas versus esses pilares, a gente consegue ver o destaque de quem está fazendo compliance versus quem está fazendo realmente com a intenção de forma genuína, né? Muito bacana. Guilherme, e dentro do dia a dia ali da Samarco, traz um pouquinho para a gente de como que você trouxe um pouco, que a gente tem essa dificuldade interna, porque existem os interesses internos de cada área com seus prazos, cada área com seus objetivos. Como que a empresa precisa se organizar para que você vá para a comunidade? Porque a fala é uma fala só. Não existe a fala de tal setor, ou setor A, setor B, dentro de uma comunidade. Como que é possível conseguir unificar todas essas falas para poder chegar até a comunidades? É um desafio. É possível, né? É possível, eu imagino que sim. Se você tem lideranças fortes, se você tem um discurso alinhado do que é o entendimento, né? A Samarco tem diretoria de sustentabilidade.
ela tem mapa de sustentabilidade, né? Ela tem uma bússola, ela tem uma direção, né? Que é uma convergência, um consenso de objetivos, de interesses, né? De priorizações. Então é possível, a partir desse consenso interno, né, que é colocado para a sociedade, falou, olha, essa marca está aqui e ela tem esses interesses e ela quer fazer mineração desta forma, né? Agora, ainda assim, continua sendo um desafio de diálogo interno, né, de entendimentos internos permanentes, né, entre as áreas, né? Então, para que a gente consiga chegar no final, né, chegar no entendimento e nos objetivos comuns dos projetos, enfim. Eu estou entendendo que é o seguinte, o diálogo não é um caminho fácil, mas é o caminho, certo? Para acontecer tem que ser por meio do diálogo. E aí a gente estava trazendo muito essa questão das criações conjuntas, né, com criação de forma compartilhada com a sociedade. Guilherme, você teria exemplos para trazer para a gente dessas cocriações com comunidades que gerou valor para ambos os lados? Assim? A gente, quando fala em inovação, né, acho que o senso comum, pensando numa tecnologia, numa máquina, né, e em alguma coisa mirabolante, nem sempre é isso, né? Às vezes uma inovação é você elevar alguma característica ou qualidade da própria comunidade. Então, lá na região onde a gente está, Ouro Preto e Mariana, é uma riqueza enorme, uma riqueza gastronômica enorme, né? Você tem a comida mineira famosa aí no mundo inteiro e você tem ingredientes riquíssimos, né? Então, acho que um exemplo interessante é um trabalho que a gente tem feito de indicação geográfica, né, de alguns produtos, então da jabuticaba de Cachoeira do Campo e da geleia de pimenta biquinho de Bento Rodrigues, né, que são já iguarias, né, procuradas pelas pessoas. Uma espécie de mapeamento que vocês fazem assim, para poder localizar quem que é o produtor? Mais do que um mapeamento, é um registro no INPE, né, no Instituto Nacional de Proteção Intelectual, e é um selo de denominação de origem, né, de IG, né, que a gente chama de indicação geográfica, assim como a gente tem, né, o queijo canastra, o queijo do Cerro, né, então uma forma de proteger aquele arranjo produtivo e valorizar, né, pela qualidade, pela diferenciação de ser um produto daquele lugar, né. Então a gente, de certa forma, está elevando aquela tradição e conservando e valorizando ela. E, de certa forma, também isso ajuda na cadeia produtiva, na geração de renda, em diversificação econômica. Então, acho que esse é um exemplo interessante também. E um outro que me veio aqui é um trabalho que a gente fez até aqui pelo Mining Hub, né, pelo aquele programa M-Impact. Então, a Quintessa, né, que é uma startup que procura outras startups, né, então ela tem um banco de outras startups com soluções e as empresas, as mineradoras, trazem os problemas, né, ou os desafios que elas identificam nas próprias comunidades. Então a gente trouxe lá, era uma demanda da comunidade de Camargo, que é próxima ali em Mariana, próxima às operações de Samarco. Eles queriam uma solução de saneamento, né, para a área rural. Então, a solução de saneamento para a área rural, ela demanda uma técnica específica. E a gente conseguiu, via esse cruzamento com essa Quintessa, uma startup, até lá de Mariana mesmo, chamada Lia Marinha, então, fornecedor local, né, que trabalha com estação de tratamento natural, usando plantas, né, para fazer a filtragem, plantas adaptadas lá da região, para fazer essa filtragem da água e pequenas estações descentralizadas, né? Porque senão você demanda uma tubulação muito extensa, o custo é muito alto. Então a gente conseguiu essa solução a partir do estudo personalizado e local ali para aquela região, a partir de uma demanda da comunidade, né? Acho que talvez seja um exemplo interessante também. Maria, já caminhando aqui para o finalzinho, gostaria de pedir suas considerações finais, mas antes disso, traz um pouquinho para a gente quais são as oportunidades de aprendizado dentro desse ambiente de construção conjunta de empresas com comunidades.
Legal, é uma ótima pergunta. Eu acho que sim, o principal ponto é, de novo, voltando para o início da conversa, é ter sempre esse mindset, né, esse pensamento de ter as pessoas no centro. Eu acho que as comunidades têm muito a aprender com as empresas, mas as empresas têm muito a aprender com as comunidades. E quando a gente fecha esses dois links aqui da cadeia, acaba dando um clique aqui que é onde sai a faísquinha ali, que é legal para todo mundo. Então, o Guilherme tocou num ponto aqui de privilegiar local e tal. Tem pessoas espalhadas aí em todas as comunidades do Brasil, geniais, que estão escondidas ali, esperando o momento de brilhar. E quando elas sentem essa fagulha de fazer algo, e fazer algo que é um bem para onde eu vivo, isso potencializa e escala de uma forma que é uma faísca mesmo que se alastra ali, né, como um foguinho. Então, eu acho que nesse sentido aqui está o pulo do gato, por assim dizer, de como ser mais bem-sucedido ou mais assertivo ou tentar acelerar esse movimento ali com as comunidades. Me passa a impressão de colocar para gerar uma roda de desenvolvimento sustentável, né? Você vê assim, uma necessidade de uma comunidade onde um problema é colocado, a solução vem de um grupo da comunidade. Excelente. Guilherme, por favor, fique à vontade para suas considerações finais. Eu entendo que a gente deve sempre trabalhar a identidade local, a autenticidade, né? A autoestima das comunidades, né? Saber quem são. E nós, como mineradores, embora, né, nos últimos anos tenham sido muito atribulados, a gente ter muita humildade para aprender, né, com as coisas que acontecem, mas e recuperar o orgulho de sermos mineradores, né, de gerar valor para a sociedade e de gerar valor para as comunidades onde a gente está instalado também, né, as anfitriãs. Excelente. Agradeço ao Guilherme, a Maria pela participação de hoje. Também agradeço a vocês aí que estão acompanhando a gente. Mais um podcast aqui do Mine Hub. Continue nos seguindo e aproveitem. Grande abraço. Obrigada, pessoal. Até logo. Valeu.